Mas aí a demanda estava muito grande, porque ela tinha que fazer fisioterapia, ela tinha que usar parapódio. Eu ia muito para ACD, para fazer órtese para ela, porque ela tinha problema nos pés. Ela tinha suspeita de espinha bífida, um monte de coisa. Então, nesse período aí, você já não estava, praticamente viveu para Maria Fernanda, parou de trabalhar. Eu trabalhei numa empresa que era muito bacana, as pessoas eram muito legais, e eu tinha um gestor incrível, que eu oro para ele todas as noites, agradeço por ele ter estado na nossa vida, porque quando deu... Essa coisa de ter o olhar para uma criança e para uma mãe, aquele colaborador ali tendo um dificuldade. suporte. Alex, eu acho que... ele era uma pessoa muito iluminada e eu acho Era que ele dele, gostava né? muito de mim também, não é possível, Não, você né? devia ser uma boa funcionária também. Eu sempre fui muito... entregava o que eu podia, né? E, enfim, e daí ele entendia, porque eu viajava muito a trabalho, eu cuidava de lançamento de produtos. Então, uma hora eu estava no Nordeste, outra hora eu estava na América Central, outra hora eu estava nos Estados Unidos, voltava para lá e para cá. E às vezes, assim, era de clínica de fisioterapia para o aeroporto. Do aeroporto para uma consulta médica. E você fazia questão de estar sempre ali com ela no desenvolvimento. E minha mãe dando muito suporte para gente. Mas para minha mãe foi muito pesado. Foi o que me fez mudar totalmente o rumo. Eu lembro que ela teve que fazer uma atividade num parapódio, que prendia o joelho, prendia o quadril, tudo para ela ganhar tônus. E a minha mãe que tinha que colocar. E era um negócio horroroso, né, de madeira e tal. E uma vez minha mãe me ligou chorando, falando assim, eu não vou fazer isso, a primeira neta. Né? E ela cuidando. E para ela tudo diferente também do que ela deve ter sonhado como avó. Né? Eu não vou mais fazer isso, André. Eu não consigo mais fazer isso. Onde já se viu ter que amarrar essa menina, joelho e tal. E aí eu conversei com o Paulo, eu falei, Paulo, não dá mais. Tô pedindo demais, né, da mamãe. E daí eu falava assim também, lá na frente, eu tenho certeza que Deus é bom o tempo todo e eu posso trabalhar com o que for, com o que eu quiser, mas hoje aqui não tem substituto para Maria Fernanda, eu preciso fazer por ela. Porque lá na frente, se eu não fizer para ela, ela vai sofrer e eu não vou aguentar, né? Eu não vou aguentar passar por isso, né? Ter perdido essa janela de oportunidade de fazer o máximo para o desenvolvimento dela. Exato. E aí, e foi muito engraçado que quando ela estava com 1 ano, ele também trabalhava na mesma empresa, só que ele recebeu um senhor que tinha uma pequena distribuidora de produtos oftalmológicos, mas pequenininha mesmo, era ele mais 2 funcionários. E ele falou assim, tô cansado, eu preciso me aposentar. Você e o Alexandre, que era o amigo dele da época, vocês não querem fazer uma compra dessa empresa? Vamos tentar? Mas eu nem pensava ainda em sair da empresa. Ele veio conversar comigo e ele falou, você aguenta as contas? Eu falei, eu acho que sim. A gente tem plano de saúde pela empresa, tá tudo certo. Então vai que é o seu momento, a gente vai dar conta, a gente vai conseguir. E aí a gente passou a se sustentar com o meu salário, com o meu plano de saúde, com os tratamentos da Mafê, tudo ali. Só que aí, de repente, veio a necessidade de mudar. E agora, né? Eu falei, ai meu Deus. Falei, bom, vai dar certo. Aí eu tive que pedir demissão, porque não dava mais. Não dava mais. Quando eu fui pedir demissão, eu falei pro meu chefe assim, então, né, eu preciso pedir demissão. E desabei a chorar. Ele, o que aconteceu? Tá tudo bem com Maria Fernanda? E foi explicando, conversando, eu fui explicando a minha realidade como mãe. Falei, não dá mais, as coisas, eu tô devendo em algum lugar, e o único lugar que eu não posso dever agora é com ela, né? E se eu não dever com ela, eu vou ficar aqui deixando a desejar, e eu preciso abrir caminho para outras pessoas, não posso ser egoísta, né? E eu não posso ser egoísta com ela também. Ele, aí, como é que tá o Paulo lá com a empresa? Porque o Paulo já tinha se desligado. Falei, ó, a gente tá pagando as contas, a gente vai ver um plano de saúde minimamente digno para Maria Fernanda e a gente vai se virar. E ele falou assim, não, vai, pode ir tranquila. E ele deu pra gente 2 anos e meio de plano de saúde, para mim, para o Paulo e para Maria Fernanda, no executivo, com todo o reembolso de todo o tratamento dela. Daí eu falei pro Paulo, eu falei, é agora. Eu cuido dessa ponta e você cuida da outra. Você faz dar certo. Porque garantiu uma coisa muito importante para vocês, que é a questão de um plano de saúde. O plano de saúde era o fundamental para a gente poder trabalhar com todas as possibilidades. E aí a gente investiu muito nessa parte motora, em médico, e vai aquilo. Foi quando essa médica disse pra gente, vai aparecer lá na alfabetização. E aí a gente foi. Só que quando ela estava com uns 4, 5 anos, eu comecei a perceber muitos comportamentos difíceis nela. Isso já no lidar com ela. No lidar com ela. No dia a dia.
assim, extremamente frustrante, aquela emoção exagerada, aquele comportamento que eu tentava interagir com ela e era difícil, eu tentava conversar com ela, eu tentava mostrar, e aí eu me sentia frustrada também, porque eu falava, meu Deus, eu sou muito ruim como mãe. Eu sou uma péssima mãe para Maria Fernanda, eu não consigo lidar. Que é o primeiro momento que a gente começa a lidar, porque a sociedade começa também a cobrar. Como que ela te trata assim? Exatamente. E você não tem postura? Você deixa ela fazer o que ela quiser, ela vai dar na sua cara já já. Eu falava, meu Deus, mas o que eu tô fazendo de errado? E aí uma vez a gente estava num hotel, na beirada de uma piscina, tinha ela com 4 anos e um menininho da idade dela. Aí ele falou assim, e a gente naquela dinâmica para sair da piscina, que não sei o quê. Aí ele falou assim, você não obedece sua mãe? Uma criança. Ai, eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso de uma criança. E era muito difícil. E eu tentava de tudo. Eu lia, eu fazia e eu não conseguia. Era muito frustrante. Aí foi pra escola. Aí a escola começa. Ô, mãezinha, e liga todo dia. E vem, mãezinha. Olha, ela não deu conta. Mãezinha, não sei o quê. Eu falava, meu nome não é mãezinha. Mas esse comportamento... Meu nome não é mãezinha, adorei. E esse comportamento você via que começou... não ser somente com você, começou a apresentar na escola também. Todos os ambientes, não era só comigo, era com o pai, era com todo mundo. Eu lembro um tio meu, eu tenho um tio que é mais novo que eu, que ele falou assim, Odéia, ela conversa com você como se ela fosse adulta, que discussão é essa? E aí era suficiente para eu entrar num lugar que eu falava assim, realmente eu não nasci para ser mãe, eu não devia ter sido mãe, né? Bateu o arrependimento. Sim, claro. Gigante. Você fez um luto... Porque assim, quando nasce uma criança atípica, necessariamente você vai fazer o luto da criança típica que você esperava. Isso é normal, né? Em qualquer neurodiversidade, sempre existe isso. Porque é uma coisa diferente do que estava previsto. Isso não quer dizer que você não ame. Exato. Mas é uma situação que você fala, o que é isso? Eu não estou entendendo, não sei como piso nesse território. Né? Era muito diferente. Todo mundo. E eu tinha muitas amigas da minha idade que também estavam maternando. E era tão tranquilo, era tão gostoso. E aí eu comecei a ficar fechada, assim. Eu falava, não quero ter contato. Não quero mais ver ninguém, não quero mais sair. Que sempre era muito estressante, né? Muito, porque sempre acontecia com a Maria Fernanda. Então, assim... aí eu ia para as festinhas de aniversário da escolinha. E até então ainda não tinha um diagnóstico. Não, a escola tinha pedido pra gente procurar um psicólogo. Ela falou, procura um psicólogo, tá diferente. Daí a gente foi, aí a psicóloga, imagina, uma criança de 5 anos, 5, 6 anos, começa, né, a fazer como que é na sua casa, como que é isso, aí muda de escola.